O eco da casa antiga. Um drama de família e redescoberta. O silêncio quebrado e a herança invisível. A velha casa no alto da colina, com suas paredes de taipa e telhas musgosas, era mais do que uma construção antiga. Era um relicário de sussurros, risos e, ultimamente, de um silêncio pesado demais. Cada rangido do assoalho, cada lampejo de luz que atravessava os vitrais empoeirados, parecia carregar ecos de um passado que a família Mendes vinha tentando por anos calar. O aroma de madeira antiga e terra molhada pairava no ar, inseparável da memória de seu Eduardo, o patriarca, cujo corpo jazia sob a terra fresca do cemitério há menos de uma semana. A morte de seu Eduardo, repentina e silenciosa como as sombras daquela casa, foi o catalisador que forçou a reunião dos irmãos. João, o primogênito, chegou primeiro. Seus ombros largos, acostumados ao peso da responsabilidade, pareciam ainda mais tensos. Ele era o filho que nunca saiu, que cuidou dos pais, da terra, das contas. Seu olhar, frequentemente turvo pela exaustão, carregava um ressentimento sutil, uma amargura disfarçada de pragmatismo. Varreu a poeira invisível com a mão, como se tentasse limpar as mágoas que a casa acumulava. Depois veio Ana, a filha do meio. Sua chegada, tão calculada e precisa quanto sua vida na metrópole para onde se mudara há uma década, foi marcada pela formalidade. Um abraço protocolar na mãe, Dona Beatriz, cujo rosto envelhecido pela dor parecia esculpido em granito. Um aceno rápido para João. Ana trazia consigo o cheiro de um mundo distante, o ritmo acelerado de uma vida que os irmãos restantes na província mal podiam conceber. Sua ausência em momentos cruciais da vida familiar, justificada por compromissos inadiáveis, era um fantasma silencioso entre eles. Ela tentava disfarçar a culpa com eficiência, organizando papéis e verificando detalhes do inventário. Por último, chegou Mariana, a caçula. Radiante e livre, mesmo em meio ao luto, ela era a mediadora natural, a que tentava costurar os laços que o tempo e os segredos haviam desfeito. Seus olhos, sempre em busca da beleza, pairavam sobre as rachaduras nas paredes, talvez vendo nelas as marcas de histórias não contadas. Ela abraçou os irmãos com um calor que eles mal sabiam retribuir, sentindo a tensão latente na sala, uma eletricidade quase palpável que precedia a tempestade. "A casa está tão quieta", ela murmurou, sua voz suave, tentando preencher o vazio deixado por seu Eduardo. Dona Beatriz, a matriarca, era a personificação da dor contida. Seus cabelos, antes castanhos, agora eram um véu branco que emoldurava um rosto marcado por rugas profundas de preocupação e segredos. Ela observava os filhos com um olhar que tentava unir, mas que também carregava um peso invisível. Sabia que a morte de Eduardo não era apenas o fim de uma vida, mas o início de uma confrontação inevitável. Havia algo na casa, algo escondido, que ele nunca havia revelado e que agora seria descoberto. O almoço daquele dia, silencioso e constrangedor, foi quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. João falava sobre a terra, sobre a dificuldade da próxima safra. Ana, sobre a papelada do inventário, a burocracia que esperava por eles. Mariana tentava desviar o assunto para lembranças alegres do pai, mas a melancolia pairava. A conversa era superficial, evitando o elefante na sala. O afastamento de Ana, a sobrecarga de João, os segredos de Dona Beatriz. Mais tarde, enquanto Ana vasculhava os papéis do pai em seu antigo escritório, um cômodo empoeirado, com estantes repletas de livros antigos e um cheiro persistente de cachimbo, ela encontrou algo inusitado. Escondida no fundo de uma gaveta secreta, atrás de uma pilha de velhos recibos, havia uma pequena caixa de madeira entalhada. Era antiga, escura pelo tempo, e não parecia conter nada de valor material. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas um velho medalhão e por baixo dele um envelope amarelado, sem remetente, apenas com um nome escrito em caligrafia formal. "Para meu filho." O nome não era de João, nem de Ana, nem de Mariana.
Era um nome completamente desconhecido para ela. Um nome que nunca havia sido pronunciado naquela casa. O ar no escritório pareceu rarefeito. O silêncio da casa, antes melancólico, transformou-se em um presságio. Quem era aquela pessoa? Por que o pai manteria um segredo tão íntimo? E, mais importante, por que ele esperou até a morte para que fosse descoberto? A caixa, aparentemente inofensiva, tinha acabado de quebrar o frágil verniz de normalidade que a família Mendes tentava manter, lançando-os em um mistério que prometia desenterrar verdades há muito enterradas e forçá-los a confrontar não apenas o passado do pai, mas o futuro da sua própria família. A herança não era de terra ou dinheiro, mas de um segredo, e seu eco seria a melodia inicial de um drama familiar que os obrigaria a se redesenhar. O envelope amarelado com o nome para meu filho e a caligrafia de seu Eduardo pairava nas mãos de Ana como uma acusação silenciosa. Ela não precisou ler o nome desconhecido para sentir o tremor que percorreu seu corpo. Era um nome de homem, um irmão, um filho que eles nunca souberam. A caixa de madeira, antes apenas um objeto antigo, agora era um portal para um segredo que ameaçava desestabilizar a frágil paz da família. Ana saiu do escritório, o envelope em mãos, o medalhão pesado no bolso. Encontrou João na sala, conferindo a umidade da madeira do assoalho com um olhar preocupado. João! A voz dela saiu mais baixa do que esperava. Ele se virou, a testa franzida. Ana estendeu o envelope sem palavras, deixando que o nome escrito falasse por si. João pegou o papel, e seus olhos, antes cansados, se arregalaram em uma mistura de choque e raiva. "O que é isso? Quem é?" Sua voz, normalmente controlada, elevou-se em um sussurro furioso. Dona Beatriz, atraída pelo tom, apareceu na porta da cozinha, o pano de prato ainda nas mãos. Seus olhos varreram os filhos e o envelope. Uma palidez mortal tomou conta de seu rosto. Ela sabia. O segredo que ela e Eduardo haviam guardado por décadas estava finalmente exposto. Mariana, sentada no sofá, percebeu a mudança abrupta na atmosfera. "O que aconteceu? Quem é esse, mãe?" Sua voz, cheia de inocência, cortou a tensão como uma faca. Dona Beatriz, com as mãos tremendo, pediu para que se sentassem. Com a voz embargada, quebrava-se a cada palavra. Ela começou a narrar uma história que os filhos jamais poderiam imaginar. Falou de um tempo antes de seu casamento com Eduardo, um tempo de juventude, de um amor proibido e das duras realidades de uma época onde o julgamento social era implacável. Havia um homem, um amor de verão e um filho. Um filho que seu Eduardo, por pressão da família e das circunstâncias, foi forçado a entregar para adoção logo após o nascimento. Um segredo guardado a 7 chaves, uma ferida que nunca cicatrizou completamente para o patriarca. João ouvia com o rosto contorcido em incredulidade e fúria. "Então todo esse tempo tivemos um irmão, e o pai nunca disse nada? E a senhora guardou isso?" A voz dele era um trovão contido. Ele sentia-se traído, não apenas pelo pai falecido, mas pela mãe, que havia mantido essa verdade escondida por toda a vida. A sobrecarga de cuidar dos pais idosos, de manter a fazenda, de ser o filho responsável, agora parecia ainda mais pesada, tingida pela amargura de um segredo familiar. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de choque e uma estranha curiosidade. Sua mente analítica tentava processar a informação, mas o lado emocional estava em turbulência. Ela, a filha que buscava a perfeição e a ordem, via agora a fundação de sua família rachada por uma mentira que durou décadas. O medalhão em seu bolso parecia queimar sua pele. Mariana, a caçula, era a mais abalada. Seus olhos marejaram. A imagem do pai, sempre tão sólido e íntegro, desmoronava diante de seus olhos. Aquele homem que ela amava incondicionalmente tinha um passado que ele escondeu de todos. A dor da revelação misturava-se com a tristeza pelo pai, que carregou esse fardo sozinho. A casa, antes silenciosa, agora ressoava com a tempestade de emoções. Acusações veladas, perguntas sem resposta e o peso de uma verdade que ninguém sabia
como digerir. Dona Beatriz, com as lágrimas escorrendo, tentava explicar a dor, o medo, a vergonha que os haviam levado a enterrar esse segredo. Mas as palavras pareciam insuficientes para apagar décadas de silêncio. A família Silva estava em pedaços, não por uma tragédia externa, mas por uma bomba relógio interna, deixada pelo próprio pai, que explodiu no momento de sua partida. O luto por Eduardo agora se misturava com o luto por uma verdade perdida e por uma família que talvez nunca mais fosse a mesma. O peso da revelação pairava sobre a família Mendes. As palavras de Dona Beatriz haviam desvendado um segredo que por décadas corroía as fundações daquele lar. João, com o rosto contraído em fúria, questionava a mãe. Como puderam esconder isso? O que mais o pai nos escondeu? Sua dor era pela quebra de uma confiança que julgava absoluta. Ele, o filho responsável, sentia-se traído. Ana, mais contida, tentava processar a informação logicamente, mas sua mente estava em turbulência. Sentada à mesa, com o envelope e o medalhão, ela via a fundação de sua família rachada. Por que agora? Por que nunca antes? E as perguntas flutuavam, buscando razão onde só havia dor. Mariana, a mais sensível, chorava em silêncio. A imagem do pai desmoronava diante de seus olhos. A dor pelo segredo misturava-se à tristeza por esse irmão que cresceu sem o calor familiar. Temos que encontrá-lo, ela sussurrou, sua voz frágil, mas firme. Para ela, a cura da família passava por abraçar essa nova verdade. Dona Beatriz, com os olhos vermelhos, tentava explicar a dureza dos tempos, o julgamento social, o medo de perder Eduardo. Seu pai, ele fez o que achou que era preciso. Suas palavras eram um apelo por compreensão. A casa, antes silenciosa, agora ressoava com a tempestade de emoções. Acusações, perguntas sem resposta, o peso de uma verdade difícil de digerir. O luto por Eduardo agora se misturava com o luto por uma verdade perdida. A ideia de buscar esse irmão desconhecido dividiu os três. João inicialmente era contra. Para quê? Para desenterrar mais problemas? Sua resistência era um misto de medo e ressentimento por esse intruso. Ana questionava a viabilidade da busca. Não temos nenhuma pista real. Seria como procurar uma agulha no palheiro. Mariana, no entanto, persistiu. Ela sentia que era necessário. Com a insistência suave de Mariana, a resistência de João e Ana cedeu. O medalhão que Ana encontrara, que Dona Beatriz reconheceu como algo que Eduardo sempre usara, tornou-se a única pista. Era um relicário antigo, com um pequeno brasão e uma data gravada. Ana, com sua mente investigativa, começou a pesquisar registros de adoção daquela época, um trabalho minucioso que revelava mais becos sem saída do que respostas. A cada tentativa sem sucesso, a frustração aumentava, mas também a estranha união dos irmãos na busca. João, a contragosto, usava seus contatos. Ana vasculhava na internet. Mariana desenhava retratos falados. Eles estavam trabalhando juntos. Um objetivo em comum os unindo, mesmo que ainda de forma tênue. A dor do passado era constantemente cutucada, mas a esperança de encontrar esse elo perdido começou a sobrepujar o medo. Em uma tarde chuvosa, enquanto reviravam velhos jornais locais, uma pequena notícia chamou a atenção. Um casal havia adotado um bebê com características semelhantes e se mudado para uma cidade no litoral sul do estado. O sobrenome não era o que esperavam, mas a data e o contexto eram intrigantes. A essa altura, Dona Beatriz, que havia se isolado, observava os filhos. Ela via que, apesar de tudo, o segredo de Eduardo estava, de alguma forma, unindo-os. A notícia da família no litoral reacendeu uma chama nos olhos de todos. Poderia ser ele? A pista era forte demais para ser ignorada. A família Mendes estava prestes a embarcar em uma jornada que os levaria muito além dos limites daquela velha casa. O fantasma do passado ganhava contornos, e a necessidade de conhecê-lo era quase tão grande quanto o medo.
Notícia do jornal antigo sobre a família que se mudara para o litoral acendeu uma chama de urgência nos Mendes. A decisão de ir não foi unânime, mas a curiosidade e o desejo de preencher a lacuna na história de seu Eduardo superaram as resistências. João, ainda com um nó na garganta pela mentira de tantos anos, concordou relutantemente. Ana, mais interessada na validação da pesquisa, organizou a viagem com sua habitual eficiência. Mariana, a força motriz por trás da busca, irradiava uma esperança cautelosa. Dona Beatriz, por sua vez, preferiu ficar em casa. A perspectiva de reviver o passado era dolorosa demais para ser enfrentada naquele momento. A viagem até a cidade litorânea foi um misto de silêncio tenso e conversas forçadas. A paisagem mudava, mas a atmosfera dentro do carro era a mesma da velha casa, carregada de expectativas não ditas e medos silenciosos. Ana repassava mentalmente os detalhes da notícia. João dirigia com a testa franzida e Mariana observava o mar que surgia no horizonte, imaginando o rosto daquele irmão que ela nunca soube que existia. Chegando à cidade, o ar salgado do mar, tão diferente do cheiro de terra da fazenda, trouxe um novo tipo de ansiedade. A busca foi árdua. As poucas informações que tinham eram de décadas atrás. Bateram em portas antigas, consultaram registros da prefeitura, falaram com moradores mais velhos, que se lembravam vagamente daquela família de recém-chegados. Houve momentos de desânimo, pistas falsas que levavam a becos sem saída. A frustração ameaçava reavivar as velhas discussões, mas a proximidade do objetivo, por mais distante que parecesse, os mantinha unidos. Finalmente, após dias de investigação incansável, encontraram o rastro de uma família com sobrenome diferente, mas com uma história de adoção que se encaixava na linha do tempo e na descrição. O endereço era de uma casa modesta perto da praia, com um jardim bem cuidado e cheiro de jasmim. Parados diante do portão, a emoção era esmagadora. As mãos de Ana tremiam ao tocar a campainha. João sentia o coração acelerar, uma mistura de raiva e nervosismo. Mariana mal conseguia respirar, os olhos marejados de antecipação. A porta se abriu. Um homem apareceu. Tinha a mesma altura de seu Eduardo, ombros largos como os de João, e um sorriso que, curiosamente, lembrava os de Mariana em fotos antigas. Seus cabelos eram grisalhos, mas seus olhos possuíam uma profundidade que Ana reconheceu instantaneamente. A mesma profundidade, a mesma melancolia velada que ela tantas vezes vira no pai. Ele parecia ter a idade que o irmão deles teria. Era ele. Houve um silêncio pesado. O homem os olhou com curiosidade, depois com uma leve apreensão. "Pois não?" perguntou sua voz calma, mas com um toque de cautela. Ana, com a voz embargada, mal conseguia formar as palavras. João, superando sua reticência, deu um passo à frente. "Nós somos da família Mendes, meu nome é João. Essa é Ana, minha irmã, e Mariana." Ele fez uma pausa, o fôlego preso na garganta. "Estamos procurando por nosso irmão." O olhar do homem endureceu. Ele não respondeu imediatamente, apenas observou os três, seus olhos examinando cada rosto em busca de uma verdade que ele parecia já pressentir. A reação do homem foi de um choque contido, seguido por uma muralha de desconfiança. Ele não os convidou a entrar, mantendo a porta entreaberta. "Eu não sei do que estão falando", disse, a voz agora mais fria. "Vocês se enganaram de endereço." Ele tentou fechar a porta, mas Mariana, com sua doçura persistente, colocou o pé no caminho. "Por favor, nós sabemos quem você é. Somos seus irmãos. Seu nome, o nome que o pai nos deixou é..." Ela tirou o medalhão do bolso de Ana, mostrando-o. O homem viu o brasão familiar. Um brilho de reconhecimento e dor cruzou seus olhos. Sua vida, construída em uma base sólida de uma família que o amou e o criou, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por esses estranhos que traziam consigo o eco de um passado que ele talvez nem soubesse existir. O encontro não foi a reconciliação imediata que Mariana sonhava,
mas o início de um novo e complexo capítulo para a família Mendes. O medalhão antigo na mão de Mariana, com o brasão familiar discretamente visível, fez o homem à porta hesitar. Seus olhos, que Ana tanto reconhecera no pai, suavizaram por um instante antes de se tornarem novamente cautelosos. Ele se chamava Miguel. E com a voz carregada de uma mistura de incredulidade e uma ponta de dor, ele finalmente abriu mais a porta, convidando-os a entrar em sua sala simples, porém acolhedora. O ar na sala era denso, carregado de anos de histórias não contadas. Miguel sentou-se à frente deles, os braços cruzados, a postura defensiva. "Então, vocês são meus irmãos?" Ele perguntou, a voz quase um sussurro incrédulo. João, com a voz mais calma do que esperava, explicou o que puderam. A caixa, a carta, o nome. Contaram sobre seu Eduardo, a mãe, Dona Beatriz, e a busca que os levou até ali. Miguel ouvia em silêncio, a expressão ilegível. Quando terminaram, um longo e pesado silêncio se instalou. Ele finalmente falou, e sua voz, antes cautelosa, agora trazia uma nota de mágoa. "Eu sempre soube que era adotado. Meus pais, os que me criaram, nunca esconderam. Disseram que meus pais biológicos não tinham condições, que era melhor assim. Eu nunca procurei. Por que aparecer agora? Depois de tanto tempo, depois que meu pai, o pai de vocês, morreu?" A pergunta pairava no ar, carregada de acusações silenciosas. Ele havia construído sua vida, sua identidade, em torno da família que o acolheu. E a aparição deles, embora trouxesse respostas, também ameaçava abalar sua própria fundação. Ana tentou intervir, explicando sobre a época, a vergonha para a mãe solteira, a pressão da família. "Nossa mãe, Dona Beatriz, ela também sofreu. Ela o ama, Miguel. Por isso guardou o segredo, por medo, por dor. Mas Miguel, cujos pais adotivos haviam lhe dado uma vida de amor e estabilidade, não conseguia entender a lógica daquele sacrifício. Para ele, parecia mais uma rejeição antiga. Então ele me deu e guardou o segredo? Por que não me procurou antes? Nunca soube que eu existia." A dor de um abandono que ele pensou ter superado reacendeu-se com a força de um fogo. João, sentindo a defensiva de Miguel, tentou encontrar um terreno comum. "Nosso pai, seu Eduardo, ele não falou disso conosco, mas o fato de ter guardado seu nome e essa lembrança mostra que você sempre esteve no coração dele." Miguel apenas deu de ombros, sem se convencer completamente. A ferida da rejeição, mesmo que inconsciente, parecia mais profunda do que imaginavam. Mariana, com sua sensibilidade, percebeu que as palavras não seriam suficientes. Ela estendeu a mão, oferecendo o medalhão. "O pai guardou isso, era dele. Ele deixou para você." Miguel pegou o medalhão. Seus dedos percorreram o brasão quase apagado e a data. Um leve tremor atravessou seu corpo. Era um pedaço da vida de seu Eduardo que, de alguma forma, conectava-se à sua. Um breve instante de vulnerabilidade cruzou seus olhos, revelando uma curiosidade que ele tentava esconder. A conversa continuou por mais um tempo com os irmãos dos Mendes, contando sobre a vida na fazenda, as memórias do pai e a vida que eles tinham construído. Miguel, por sua vez, contou sobre seus pais adotivos, a infância no litoral, sua profissão, sua própria família. As vidas eram tão diferentes, mas em alguns momentos, uma palavra, um gesto, uma forma de sorrir ou franzir a testa revelava uma familiaridade inegável. Era como se estivessem olhando para um espelho quebrado, com cada um vendo um fragmento de si mesmo no outro. Quando a conversa se esgotou, um novo silêncio caiu. Era diferente do anterior, não de tensão, mas de exaustão e uma complexidade recém-descoberta. Miguel não os abraçou. Não houve lágrimas de reencontro. Ele não se jogou em seus braços como o filho pródigo. "Eu preciso de tempo", ele disse, sua voz mais suave, mas ainda firme. "E isso é muita coisa para digerir." Ana entregou-lhe o envelope original e o medalhão. João deixou um cartão com seus contatos. Mariana, com os olhos marejados, apenas sorriu e sussurrou: "Esperamos você." A despedida foi cordial, mas carregada de incertezas.
A família Mendes havia encontrado seu elo perdido, mas a ponte para a união ainda precisava ser construída, tijolo por tijolo. Eles voltaram para a velha casa, levando consigo não mais um mistério, mas a complexidade de uma nova verdade e o desafio de integrar um passado desconhecido ao seu futuro. O que viria agora, ninguém sabia. A viagem de volta da cidade litorânea foi um silêncio carregado. Nenhum dos irmãos Mendes ousava quebrar a quietude. Cada um processava o encontro com Miguel à sua maneira. A cautela de seus olhos, as palavras duras, o abraço que não veio. João sentia um misto de frustração e uma estranha empatia pelo homem que vira. Ana tentava organizar os fatos, encaixando a nova informação sobre Miguel na linha do tempo familiar. Mas a emoção recém-descoberta a impedia de sua habitual objetividade. Mariana sentia uma pontada de tristeza. A idealização de um reencontro caloroso, confrontada pela dura realidade de um estranho. O ar no carro estava pesado com as complexidades do que haviam descoberto. Ao chegarem à velha casa na colina, o cheiro familiar de terra e madeira antiga parecia mais aconchegante, um refúgio. Dona Beatriz esperava ansiosa na varanda, seu rosto envelhecido pela dor e pela preocupação. Os filhos se aproximaram e o silêncio deles já dizia muito. João, o mais direto, resumiu o encontro em poucas frases, descrevendo a defensiva de Miguel, sua história de ter pais adotivos amorosos e a necessidade de tempo para digerir a revelação. Ana complementou com os detalhes da conversa a forma como Miguel questionou o segredo. Mariana, por sua vez, focou na dor visível nos olhos de Miguel, a ferida antiga do abandono que ele carregava. Dona Beatriz ouvia, suas mãos finas apertando o pano de prato. Ao ouvir sobre a cautela de Miguel e sua aparente dor, uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Era uma mistura de alívio por ele estar bem e de culpa pela dor que seu filho havia, talvez, sentido a vida toda. Ela não o havia esquecido um único dia. Naquela noite, a família se sentou à mesa, não para um jantar festivo, mas para compartilhar o peso da espera. O telefone, antes um objeto comum, agora era uma fonte de ansiedade. Cada toque, uma expectativa. Mas os dias se transformavam em semanas e Miguel não ligava. O silêncio de Miguel, por sua vez, forçou a família Mendes a se voltar para dentro. A ausência de uma resposta concreta de Miguel trouxe à tona velhas dores e questionamentos. João, em um raro momento de vulnerabilidade, desabafou com Ana sobre o peso de ser o filho que ficou, que teve que ser forte quando o pai parecia ausente emocionalmente, e como agora se sentia substituído por um fantasma. Ana, pela primeira vez, admitiu seu medo de não ser suficiente, de ser a filha que se afastou e a culpa por não ter tentado entender o pai antes. Mariana, percebendo a profundidade das mágoas entre os irmãos, tentava mediar, mas sabia que aquela ferida era deles. Dona Beatriz, vendo a tensão e a dor dos filhos, decidiu quebrar mais um silêncio. Uma tarde, sentados na sala, ela começou a contar mais sobre a história de seu Eduardo e do passado. Falou do medo que ele tinha, do julgamento da sociedade conservadora, da pressão da família para que ele se casasse e construísse uma vida respeitável. Revelou os sacrifícios que ele fez, a dor que ele sentiu ao entregar o filho e como aquele segredo o acompanhou em cada passo de sua vida, uma sombra que ele tentou esconder até mesmo dos filhos que criou com amor. Ela mostrou fotos antigas de um Eduardo jovem, com um olhar mais melancólico, e até um pequeno desenho feito por ele, de uma criança, que ela guardava secretamente. Essas revelações, embora dolorosas, humanizaram seu Eduardo para os filhos e ajudaram-los a entender a complexidade das decisões de seus pais, tornando o luto por ele mais completo. A espera por Miguel era uma agonia, mas também um tempo de cura para a própria família Mendes. Eles estavam conversando de verdade pela primeira vez em anos, confrontando suas próprias verdades e mágoas. Justo quando a esperança começava a esmaecer, o telefone tocou. Era Miguel.
A voz dele, no início hesitando, finalmente pronunciou as palavras que eles esperavam. Eu preciso de algumas respostas. E de talvez conhecer a Dona Beatriz. Um leve tremor, quase imperceptível na voz dele, carregava uma emoção que a distância não podia apagar. A porta, que ele havia fechado, estava agora entreaberta. E a família Mendes sabia que, embora a jornada fosse longa e incerta, a semente da reconciliação havia finalmente germinado. Eles estavam prestes a dar o passo mais difícil de todos, o encontro de Miguel com a mãe que ele não conhecia, mas que o esperava há uma vida. O telefone de Dona Beatriz tocou naquele dia, não com a ansiedade da espera, mas com a quietude de uma promessa. Era Miguel. Sua voz, antes cautelosa, agora trazia uma vulnerabilidade inesperada. Ele queria ir à velha casa. Queria, acima de tudo, conhecer a mãe. A notícia encheu a casa dos Mendes de uma expectativa que misturava apreensão e uma felicidade quase dolorosa. Dona Beatriz preparou-se para o encontro de uma vida, seu coração um turbilhão de emoções reprimidas por décadas. A tarde da chegada de Miguel foi um espetáculo de nervosismo contido. João e Ana esperavam no alpendre, as mãos inquietas. Mariana enfeitava a sala com flores do jardim, tentando suavizar a atmosfera. Dona Beatriz sentou-se na poltrona antiga, as mãos tremendo. Quando o carro de Miguel parou no portão, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Ele desceu, caminhando lentamente em direção à entrada, os olhos fixos na mulher que o esperava. O primeiro contato entre mãe e filho foi um abraço. Não um abraço efusivo e imediato, mas um gesto hesitante de Dona Beatriz, respondido por um abraço firme e cauteloso de Miguel. As lágrimas, há tanto tempo contidas, finalmente escorreram pelo rosto de Dona Beatriz, enquanto ela murmurava: meu filho, meu filho. Era a dor de uma vida inteira de saudade e a alegria de um reencontro que parecia impossível. Miguel, por sua vez, sentiu uma emoção complexa, um misto de raiva contida, curiosidade e uma estranha sensação de pertencimento. Sentados na sala, a conversa fluiu com dificuldade no início, depois com uma intensidade avassaladora. Dona Beatriz, com a voz embargada, contou em detalhes a sua versão da história. O amor jovem pelo pai de Miguel, as pressões sociais implacáveis que a obrigaram a tomar uma decisão dilacerante, a dor de entregar o filho, a promessa a seu Eduardo de jamais revelar o segredo para proteger a todos. Ela expressou o luto diário por um filho que não pôde criar e a culpa que a assombrava. Miguel ouviu tudo, seus olhos percorrendo o rosto da mãe biológica, a mulher que ele não conhecia, mas que carregava em si uma parte de sua própria história. Ele falou de sua vida, de seus pais adotivos, do amor que recebeu. Compartilhou a cicatriz invisível de saber-se adotado e a confusão ao descobrir o segredo de seu Eduardo. Não foi um perdão imediato, mas um profundo entendimento começou a surgir. Ele compreendeu que a escolha de sua mãe não foi por falta de amor, mas por um desespero ditado por uma época cruel. João e Ana observavam a cena emocionados. O ressentimento de João por esse segredo se dissolvia diante da vulnerabilidade da mãe e da dor genuína de Miguel. Ana, a pragmática, viu a humanidade por trás dos fatos e sua mente começou a traçar os contornos de uma família maior e mais complexa. Mariana, com o coração cheio, segurava as mãos da mãe, sentindo a tessitura de novos laços se formando. Naquela tarde, a família Mendes não apenas revelou um segredo. Eles abriram seus corações para curar feridas antigas. Miguel passou a visitar a casa antiga com mais frequência. As conversas foram se tornando mais leves, repletas de descobertas mútuas. Ele conheceu a história de seu Eduardo pelos olhos de seus irmãos, descobrindo um pai que, apesar de seus erros, havia carregado a memória de seu primeiro filho com um amor silencioso. Ele trouxe consigo histórias de sua própria vida, de seus pais adotivos, enriquecendo o mosaico da família Mendes.
A questão da herança, antes um foco da burocracia, tornou-se secundária. A verdadeira herança não era a terra ou o dinheiro, mas a reconexão. O elo inquebrável, antes testado pela mentira e pela distância, agora se fortalecia pela verdade, pelo perdão e pela aceitação. A velha casa, testemunha de tantos segredos e dores, passou a ecoar não apenas o passado, mas também a melodia de novas risadas, novas conversas e a promessa de um futuro onde todos os seus membros, incluindo Miguel, tinham um lugar. A família Mendes estava completa, não perfeita, mas profundamente verdadeira. Qual foi o maior aprendizado que a família Mendes teve nessa jornada de verdades e reencontros? E como essa história te faz refletir sobre a força e os desafios dos laços familiares?